área da família, infância e juventude, né? Nós já tivemos uma mesa sobre a psicologia no manicômio judiciário e temos programado uma mesa para outubro agora sobre a penitenciária, né? O papel do psicólogo na penitenciária. Então, esse ciclo de debates que a gente está promovendo para discutir a articulação da psicologia nesse campo. Hoje, trabalhando a questão da psicologia na área da família, vou chamar Mônica Campos Silva, né? Ela é psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem pós-graduação em recursos humanos. Para trabalhar a questão da psicologia jurídica na área da adoção, a Neusângela Oliveira Horta Maciel, psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pós-graduação em violência doméstica contra crianças e adolescentes. Para trabalhar sobre a psicologia jurídica no trabalho com menor infrator, a Cristina Nogueira, que é psicanalista, assistente social judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com especialização em saúde mental. Convidamos para a mesa. É um trabalho que é desenvolvido na Central de Serviço Social e Psicologia do Fórum Lafayette, aqui em Belo Horizonte. Né? Ele responde ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a participação de uma equipe interdisciplinar em ações que envolvam menores, né, sempre que necessário, aí visando o maior interesse da criança. Né? A equipe de psicologia do Fórum, a princípio, não trabalha com menor em situação de risco, que é abandono e infração penal. E essas crianças também têm núcleo familiar. A demanda normalmente vem das varas de família, né, onde há uma disputa judicial que envolve menores, tutela, guarda, regulamentação de visitas e várias outras. O objetivo institucional ele é de um trabalho pericial, né, dar um subsídio técnico para o juiz, né, do ponto de vista psíquico, capaz aí, de auxiliar nas decisões e nas aplicações dessas decisões. No percurso do trabalho, a gente percebeu a necessidade de uma atuação mais ampla desse profissional. Então, a gente buscou novas intervenções, né, que possibilitassem estar preservando o processo de construção subjetiva dessa criança. Então, ao invés de um subsídio psicológico, né, para uma decisão judicial, um trabalho que pudesse estar aí auxiliando na desconstrução do litígio e também auxiliando nas implantações das decisões tomadas pelos juízes. Então, o que a gente faz é um estudo psicológico, né? E esse estudo psicológico, eu acredito que o passo além, assim, é que a gente tem trabalhado através da escuta e da intervenção. Né? Então, muitas vezes, a sentença judicial ela não é suficiente para estar finalizando o processo, né, litigioso. Esse processo ele vem muito como uma verdade, né, absoluta da parte. Né? O processo é uma das faces do litígio familiar, né, onde cada um tem a sua verdade, e nesse sentido o motivo da disputa é a criança. Né? Então, normalmente, ela ocupa, né, um lugar de uso, né, como uma forma de não se separar, né, de não haver um descolamento aí. Então, eu acho que mesmo que as avessas, né, e fantasmaticamente aí o elo continua. Então, nesse sentido, chega para a gente uma criança muito cindida, dividida, fragilizada, né, e que, porque a criança, eu acredito assim, que ela é um lugar onde todas as projeções são feitas, né, de dor, de perda, de disputa. Há um pedaço do outro ali. Né? Então, como ela vai e formaliza esse sintoma. Então, é necessário que a gente faça, né, que a gente dê um espaço onde ela possa se distanciar dessas verdades e estar questionando, né, construindo para si aí um lugar próprio. Né?
é interesse que ambos os genitores ocupem aí um lugar estruturante, né, desse sujeito aí em construção, né, mesmo com o divórcio, né, que eles operem, né, a função parental, materna e paterna, né, e que a criança tenha garantido ali o lugar de convivência com o pai, com a mãe, ou com as partes que operam aí essas funções. Podendo ela estar construindo sua própria história, né? Então é preciso que o sujeito escute a si, ao outro, né? Para ir contextualizando na sua fala as suas vivências, né? E podendo deixar de lado aí os estilhaços deixados pela relação conjugal, pelo fim da relação conjugal. Então, no decorrer do trabalho, a demanda subjetiva, que ela vem sendo formalizada, né? Então, num lugar onde a transferência é estabelecida, eu acredito que a verdade que pede o endosso, ela dá lugar aos reais motivos, né, que as pessoas se posicionarem dessa forma. Então, o psicólogo ele atuará como um terceiro do litígio conjugal, né, sendo uma referência da escuta, né, e do retorno ao sujeito à sua própria palavra. Né. Para a criança, o psicólogo ele é alguém que ele pode depositar aí as suas dúvidas, o seu desconforto, né, inicialmente, para depois estar fazendo uma aposta e de estar saindo desse lugar aí, incômodo, né? Então, intervir nas lacunas, nas contradições dos discursos, né? Apontar para o desejo do sujeito que está ali envolvido, além da demanda que está ali formulada, e inserir elementos que possibilitem esvaziar o sentido sintomático do conflito. Acho que são tentativas que a gente tem, né, para afastar a criança do sintoma parental, né? Então, eu acredito que ao mediatizar esses discursos, a gente provoca um certo deslocamento, né, que minimiza o conflito e que pode tirar a criança desse lugar de suporte de litígio. Agora, nessa perspectiva, a gente também tem uma demanda que é de avaliação de sanidade mental e que é de abuso sexual à criança. Esse último é oriundo das varas criminais, né? Esses dois casos, né, em geral, a demanda do juiz é para uma perícia. A perícia aí como uma prova, como uma resposta, né, a uma questão específica. No entanto, a gente tem buscado manter a mesma postura de trabalho, né, a mesma conduta de escuta e intervenção, principalmente se o contexto é o familiar. Então, nos casos de avaliação de sanidade mental, eu acredito que um passo à frente do simples parecer ele é dado pelo psicólogo judicial. Né? Faça uma escuta do interditando para além desse diagnóstico estrutural, além desse grau de sanidade. Escuta-se a posição do sujeito, né, do seu sujeitamento no núcleo familiar, qual a demanda que ele atende ao ocupar esse lugar de insano, de incapaz. Então, a gente procura intervir na tentativa de provocar uma implicação aí dos envolvidos e almeja-se com mudança de posição, né, em determinadas situações, claro, evitar certas interdições ou produzir o mínimo de cerceamento possível. Agora, um outro trabalho que a gente vem fazendo é o acompanhamento de visitas. Né, a demanda dele veio da ação de regulamentação de visitas. Mas a regulamentação de visitas não precisa ser a ação principal, né? Às vezes ela vem embutida numa outra ação, guarda de menor, provisionais de alimento, às vezes ela vem, né, meio que camuflada. E a decisão judicial, em sua maioria, ela não é suficiente para estar proporcionando o reencontro ou a constância das visitações ao genitor descontínuo. Né? A gente, né, tem a percepção clara de que as visitações elas são obstruídas aí pela dificuldade de estar lidando com a separação, né, com o desencontro amoroso, do ideal, né, e que faz emergir aí as divergências, as diferenças. E são situações onde as posições são muito cristalizadas, muito arraigadas. Né? Então, a demanda pelo acompanhamento de visitas. Né? Essa proposta ela tem como objetivo dar um maior tempo às partes para estar ressignificando as posições.
né? E esse tempo, ele é bem dilatado mesmo. Então, um estudo que a gente geralmente leva 1, 2 meses, no máximo 3 meses para estar fazendo, no caso de acompanhamento de visitas, a gente consegue dilatar isso para 1 ano, 1 ano e meio, né? É o psicólogo que decide, né, sobre a necessidade do acompanhamento ou não, né? Geralmente o psicólogo faz o estudo e aí faz o encaminhamento. Para ter o acompanhamento, ele precisa de ser avalizado pelo juiz. Muito embora tenha algumas situações em que o juiz já faz a determinação na audiência, né, e pede que a gente faça esse acompanhamento. Então, às vezes, também parte do juiz, né? No conflito conjugal, o que a gente percebe é que cada parte está muito mergulhada, muito alienada aí na própria versão. Então, o que resta para a criança é um lugar de objeto, né? Então, ela não é dada a ela a chance de estar aí elaborando, né, a sua própria versão, né? Ela que lhe conferiria aí o estatuto de sujeito. Então, então, a criança, nesse lugar de objeto, ela vem respondendo com horror, com repulsa, né, aquele que, na sua fantasia, lhe causou tanto mal. Então, o trabalho ele visa, através de um confronto entre o imaginário e o contexto real, desbastar as configurações, né, as construções que a configuração litigiosa trouxe, né, tentando aí retirá-la, né, afastá-la da posição que eu acho que é a mais cruel em toda essa problemática, que é o conflito de lealdade, né, quando a criança ela é colocada numa posição de escolha, né, e ao ela escolher o encontro com o outro, o convívio com o outro, ela pode estar imputando a esse tão amado, né, e que está aí protegendo um sofrimento que ela não gostaria. Então, no decorrer, né, dos encontros, que inicialmente são marcados aí por acusações, até mesmo por recusa, a gente percebe que essas defesas fortes aí, cheias de certeza, elas vão dando lugar, né, a um reencontro, né, a possibilidade aí de um resgate do laço afetivo. E a criança, aí, no modo muito próprio dela, ela vai reinserindo esse outro, né, ora renegado na sua história, e vai depositando novamente, né, as suas expectativas, os seus ideais. E nesse momento, que para mim é um dos momentos mais importantes do acompanhamento de visita, é que a escuta dos envolvidos se faz importante, né, da repercussão dessa nova realidade na vida dessas pessoas. Porque é nesse momento que eu acho que emerge o que há de mais singular, né, e que até então não tinha se formalizado enquanto algo próprio. Então aparecem as arestas, os medos, as inseguranças, as angústias, né? Então, possibilitar aí que o sujeito escute a si, né, escute a sua verdade, né, na qual ele está aprisionado, eu acho que possibilita ele ordenar de uma outra forma, né? Então, as pessoas, as partes, eu acho que se responsabilizando pela sua parte no conflito, né, ela permite que os conteúdos subjetivos sejam contextualizados, né, e que haja um deslocamento do investimento litigioso na criança, né. Então, ao se apropriar em sua própria fala, né, isso é muito do nosso trabalho mesmo, apropriado que é próprio, das posições, é possível uma intervenção que convoque as partes para uma implicação do problema. Cada um aí assumindo o que lhe cabe no simulacro, no conflito hora estabelecido, né? Então, ao formalizar a própria demanda, há um encaminhamento para algo que é para além do jurídico, né? Para além de uma decisão, no jurídico nesse sentido, de uma decisão de um outro sobre si, né? Então, possibilita uma construção de si próprio, né, dos novos caminhos a transitar e, principalmente, né, libera a criança para que ela possa estar aí circulando nos discursos que a constituem. Então, ao final do trabalho no fórum, espera-se uma certa autonomia dos envolvidos, né? A criança já ir barrando o que é seu,
né, já conseguindo lidar com seus anseios, barrando a invasão da demanda do outro, né, sobre si. Os pais já se apercebem, ou as partes, né, eu acho que isso é importante, já se apercebem aí do que está perdido, né, desse resto que causa dor, que causa mal-estar, e podem entender que há um outro lugar para se tratar disso, né. Então, eu considero, né, que o trabalho está se concluindo quando o deslocamento da sintomatologia permite arranjos mais saudáveis para os envolvidos, né. Eu acho que não há uma garantia de uma retificação subjetiva, assim, no que diz respeito a uma permanência, né, a resolução dessas questões, a travessia dessas questões em sujeito. Agora, visando isso, a gente costuma fazer um encaminhamento clínico, né, para o trabalho clínico. É sempre dado um retorno aos envolvidos, né, os acordos restabelecidos ou não e a percepção do profissional, ele é colocado, né, como que a posição de cada um repercute no menor, né, qual a saída que é mais viável, e essa saída mais viável é uma coisa que vai sendo trabalhada ao longo de todo o processo, quer dizer, quem busca essa saída são as partes, né. E isso aí, todo esse trabalho é para liberar a criança mesmo desse lugar de depósito, de suporte do conflito, também para que se estabeleça um espaço onde seja possível conjugar e abarcar aí as diferenças, né. O laudo produzido na central, quer dizer, o laudo que geralmente as pessoas, os profissionais lá produzem, né, ele não é um laudo do ponto de vista do diagnóstico, né, do estrutural, do diagnóstico estrutural, do desenvolvimento. A não ser que isso seja de extrema necessidade para a criança, né, se a criança estiver em risco, por exemplo, alguma situação, alguma atuação possível e tal, aí isso pode ser apontado, né, mas geralmente não é assim. É um laudo que tenta dar um diagnóstico situacional, né, do ponto de vista familiar, da estrutura familiar. O que a gente tem claro é que a decisão é do juiz, né? Então, que o nosso trabalho somente o subsidia. Então, a gente tenta estar aí se limitando a dar para ele subsídios de como que cada um está se posicionando, né? E principalmente como que a criança responde a todo esse arranjo. Em determinadas situações, sugerimos alguma intervenção que possibilite aí emergir os interesses da criança, né, que é o acompanhamento de visitas, que é o encaminhamento para análise, né, e o programa de família, que eu não poderia deixar de citar, muito embora não o conheça bem, parece que é uma parceria nova do fórum, né? Parece que com o juizado já há mais tempo, essa parceria com o programa de família, o pessoal da prefeitura, né? E pelo que eu sei, ele viabiliza, o encaminhamento é feito quando há a situação de risco, aí compreendendo a violência doméstica, física, sexual e outras também. Ok. Trabalho na SAAS, que é a Seção de Atendimento ao Adolescente em Situação Especial, principalmente nessa questão do acompanhamento. Eu queria deixar para vocês como até uma sugestão, que a gente tem colegas aí que vêm trabalhando, a Terezinha, a Fabiola, a questão do diagnóstico, do laudo, do estudo, que é algo também que tem nos inquietado, né, de se pensar essa questão, né, tem alguns textos que já foram escritos, mais no sentido de apontar possibilidades, quer dizer, quando a gente pega, há pouco tempo eu peguei um estudo, era de destituição de pai e poder. Era uma mulher de 30 e poucos anos que o marido já estava sendo acusado de homicídio, com 8 filhos, e uma situação assim social complexa, quer dizer, a questão é você dizer, ou apontar algo que possa o juiz decidir de destituir o pai do poder, né? Eu acho que são questões para se pensar e continuar o trabalho. Então, vou falar da questão do adolescente infrator, né? Trabalhar em uma instituição da lei com adolescentes em situação especial possibilita acesso a uma série de situações que ampliam, né, a problemática e a visão que a gente tem da questão. Pela complexidade desse tema, que envolve
aspectos jurídicos, como a questão da doutrina de proteção integral, a criança e adolescente, o estatuto, eu vou priorizar a questão do acompanhamento. E vou trazer fragmentos de casos e algumas questões que eu tenho pensado, o que é esse acompanhamento? Do ponto de, porque para a lei e para o juiz, de alguma forma, tem os pontos que ele lista, como a questão do retorno à escola, enfim, vários aspectos. E para o profissional que acompanha o adolescente, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho do processo, né? O adolescente, quando ele comete um ato infracional, furto, roubo, pichação, homicídio, né, como é tipificado pelo Código Penal, a polícia é acionada, efetua-se uma ocorrência policial, o inquérito na delegacia e depois o adolescente é encaminhado à promotoria, que decide por não apresentar uma representação. Essa é a peça que vai iniciar, né, fundamental para iniciar um processo. Eu falo isso porque às vezes eu entro no juizado e vejo assim, gente, é um pouco louco, né? Aquela questão do movimento em torno do processo, um sólido em torno, né? Assim, enfim, há uma série de leis que organizam essa movimentação. Quando ele chega para o juiz, ele pode determinar a realização de um estudo social, né, ou psicossocial, que é os profissionais de serviço social e psicologia. No momento, essa questão do estudo psicossocial tem sido a diferença entre o trabalho do psicólogo e assistente social. Nas outras funções, a gente tem trabalhado em distribuição, por exemplo, acompanhamento de liberdade assistida. Tanto um profissional quanto o outro assumem isso. Os estudos, houve um momento que a gente achou que seria muito interessante ter sempre os dois profissionais, mas por uma questão de casos, número de casos, a gente viu que estava assim. Então a gente segue um pouco a determinação do juiz. Quando a gente percebe que é necessário, se é um social que é necessário os dois profissionais, a gente sugere, né? Então, esse subsídio é o artigo 151 do ECA, né? Que eu não vou estar lendo, que compete à equipe interprofissional essas atribuições, né? Fornecer legislação, fornecer subsídios por escrito, mediante laudo, verbalmente na audiência, né? As situações com as quais nos deparamos nesse trabalho são limites. Espancamento, uso grave de drogas, abandono e estruturação familiar. Tratam-se de situações patológicas nas quais a relação do sujeito ao outro, em sua dimensão de próximo, e, portanto, em sua dimensão social e legal, entendido em relação do sujeito com o sistema de proibições que a cultura instala, profundamente afetado. O laudo, então, né, deve ser esse momento para se apontar possibilidades, situando o adolescente no seu contexto, na sua história. A dimensão ética dos efeitos de um escrito num processo e das intervenções junto a esses adolescentes familiares, nos momentos pontuais das entrevistas, são questões que temos trabalhado, né? E de como ir além do que simplesmente dar um parecer, rotular, né, ou somente fornecer subsídios para decisão, né? Como possibilitar uma interrogação, uma questão que possa ser colocada para esses adolescentes e seus familiares. Como possibilitar a função instauradora de um sujeito graças à intervenção do direito. As medidas. A sentença do juiz é o que vai definir a medida socioeducativa, sanção que veio substituir a pena, como era tratado no Código de Menores, introduzindo aí um caráter social e educativo às medidas. Ao administrar as medidas socioeducativas, o juiz, livre do enfoque penalista, não se aterá apenas às circunstâncias e à gravidade do delito, mas, sobretudo, às condições pessoais do adolescente. Esse termo, medida, ele é muito instigante, né? Porque a medida é uma dosagem mais ou menos restritiva de liberdade, quer dizer, o preço a ser pago tem a mesma proporção do ato. Ou seja, o que houve de excesso, de invasão no campo do outro, é o que o cumprimento da medida pode possibilitar de ser construído. Dentre as várias definições para esse termo, algumas são interessantes para a gente pensar. Quer dizer, é proporção entre uma coisa e outra, regra, norma, regularidade, disposição para evitar alguns inconvenientes. Portanto, eu penso assim, a medida é o tratamento que o juiz dá ao ato. E o acompanhamento, né, é que o adolescente pode vir a construir e ressignificar o seu ato. É impressionante, né, como que os adolescentes, após algumas entrevistas, né, após essa primeira explicação, a grande maioria, assim, eu fui porque meu colega chamou, né, essa questão do grupo, mas eles vão dizer que não conseguem explicar o que se passou. Em geral, é algo assim, não pensei, e rompeu, né?
O chamado da lei, né, de que o adolescente responda pelo seu ato, possibilita um corte no que estava antes. Né? O sujeito pode transgredir a lei como forma de inscrever-se nela, passando depois a respeitá-la. Para a psicanálise, o sujeito só pode ser pensado na sua singularidade. O ato infracional deve ser escutado como um apelo ao outro. Ao psicanalista interessa o lugar que ocupa tal ato na subjetividade. E essa prevalência de atuações indicam sujeitos que se colocam na vida, na sua relação com as pessoas, com essa predominância do agir ao pensar, uma prevalência do gozo ou desejo. A gente pode verificar também, né, que o mesmo tipo de ato infracional, por exemplo, um uso de droga, pode ser para um adolescente um acontecimento pontual e ele não rompeu laços sociais, para outro ser isso extremamente grave. Né? Quer dizer, às vezes um ato infracional parece simples no início, mas a questão é bem mais grave. Né? Para a psicanálise, então, não existe o adolescente infrator, né? Não existe como um diagnóstico, há sempre uma estrutura em questão, né? Psicose, neurose ou perversão. Mas essa aponta para a problemática da identidade, da impulsão, não sendo à toa que os adolescentes constantemente perdem a carteira de identidade. É uma questão sem caminho, eles tiram, eles chegam sem identidade. Eu vou trazer alguns fragmentos de um caso de um estudo, e que atualmente eu acompanho também medida para pensar essas questões. Né? Os dados, ele tinha um adolescente que tinha 17 anos quando cometeu o ato infracional. A família são 4 irmãos, a mãe e o padrasto. Os irmãos dele são filhos do ex-padrasto falecido, que essa é a novela familiar. Ele teve um pai de um caso da mãe, depois ela casou de novo, teve outros irmãos e já está no terceiro quando ela chega. Né? Na entrevista com a mãe, quando ela conta que foi criada por uma família e se envolveu com o filho da patroa. Conta que fizeram uma coisa errada, traiu a confiança e faltou com o respeito daqueles que a acolheram. Diante da gravidez, ela fugiu para São Paulo por vergonha e com medo de tomar o menino dela. Algum tempo depois, essa família fez contato com a Joana, querendo que ela voltasse e deixasse Frederico com eles. Mais uma vez, ela se recusou a permitir essa aproximação. Segundo ela, quando Frederico estava com 8 meses, o pai faleceu de acidente de avião. Joana passou a morar com um companheiro, com quem teve 4 filhos. Aí ela fala assim, ele era bom marido, porém quando ele bebia, quebrava o fogão e outras coisas. Nessa ocasião, o Frederico sempre falava, não chore, quando eu crescer eu vou te dar outro. Eles se separaram, depois esse também padrasto faleceu, e há alguns anos ela mora com esse atual companheiro, que me chamou a atenção que o adolescente que cometeu ato infracional fala dele como um irmão. Aí ele é como um irmão. Né? Destacarei alguns aspectos do discurso dessa mãe. A principal problemática é o lugar que esse filho veio ocupar no seu desejo, fruto de uma coisa errada, da traição, a partir da qual ele impediu a entrada do pai, colocando o filho no lugar de objeto de gozo. E ele se encontrava nessa posição de suprir a falta. Vou te dar um fogão, né? De alguma maneira, o que falta. Né? Na entrevista com o adolescente, ele colocou que desde criança ele fugia da escola, procurava ajudar a mãe, ele sempre trabalhou, nunca permaneceu na escola, nunca trouxe problemas. Quando ele me diz que a mãe fala que o pai faleceu de acidente de avião, e ela nunca o conheceu, aí ele diz para mim que duvida disso, e fala comigo assim, mas não fala isso para minha mãe, porque eu não posso contrariar minha mãe. Eu penso que do laudo das entrevistas, essa talvez seja a frase mais importante, porque de alguma maneira eu acho que ele diz aí de uma dificuldade aí e de uma ausência do que eu estou chamando de elementos mínimos para a constituição da novela familiar. Inclusive ele até hoje fala disso, é estranho, Cristina, eu não entendo como uma família pode ter sumido, essa história é toda estranha. Né? E sobre o ato infracional, a história que ele relata é a seguinte, eu acho que esse caso ele ilustra também algumas questões que têm me chamado a atenção nesses casos, principalmente de passagem ao ato do homicídio. Né? Vou falar mais rápido aqui por causa do tempo. Um colega insistiu para ele comprar uma arma que estava barata. Ele aceitou para vender e ganhar dinheiro. Quando eu interpelo sobre isso, ele diz, acho que eu comprei foi para acabar com a minha vida e nem sei porquê. Essa vítima, ela era vizinha desse adolescente, se encontrava em festa. Então, o que antecede o ato tem 2 cenas. Uma primeira cena é numa festa onde esse cara que é morto puxa a saia da mãe desse que matou.
E a mãe avisa para ele, você pode morrer de repente. Eu tenho escutado, e os colegas também, isso em outros casos, 2 ou 3, que tem essa coisa que, quando a gente escuta, causa um mal-estar, uma antecipação da mãe. Né? Por exemplo, então tem um menino que morreu, um filho que morreu de espingadinha. Essa mãe, de alguma maneira, em algum momento, ela prevê isso. E esse adolescente realiza, eu acho que é essa fala da mãe, de maneira inconsciente. Ele não tem ainda essa construção, né? No dia do homicídio, ele volta da aula, estava nervoso porque não teve aula, entra no bar, começa a discutir com os colegas, alguém o chama de bostão, né? E ele acaba indo lá pegando um revólver, acaba dando 2 tiros nesse que era amigo, mas que tem isso. Ele diz que não entende porque ficou nervoso, na ocasião ele fica angustiado, tem pesadelos que matariam. Para a psicanálise, a família é aquela formada pelo interesse que a mãe tem pelo pai e que o pai tem pela mãe. Eu acho, ontem a gente estava até no NIP, né, no Núcleo de Investigação e Pesquisa Psicanalística da escola, trabalhando a clínica das transformações familiares. Então foi muito interessante que o Sérgio trouxe algum desses aspectos do avanço da ciência que começa a colocar em questão essa questão do XX, do XY e dessa perda de alguma maneira. Quer dizer, a gente está vivendo aí uma série de transformações que estão interferindo nesse aspecto que é o enigma, né, do desejo da mãe para a criança. Esse caso ilustra essa problemática da função paterna, né? Se a família é o lugar típico onde esses complexos se organizam, isso ficou prejudicado. Quando diz que não pode contrariar sua mãe, né, ela de alguma forma coloca no lugar mortífero, né? No processo de transmissão da cultura, Lacan destaca o papel primordial da família como que preside os processos fundamentais do desenvolvimento psíquico, né? Onde os lugares e funções são fundamentais, né? Então, a família tem essa função de refriar o gozo, né, pelo exercício dessa função que ela advém num lugar simbólico. Então, o pai é a linguagem, né, o tradutor desse enigma. Né? Se a introdução da linguagem na criança não se faz sem perda, o pai oferece sustento um lugar que possibilite o sujeito buscar alguns ideais na cultura. Né? Porém, se o irredutível de uma transmissão pertence a uma constituição subjetiva, ou seja, uma relação com o desejo que não seja anônimo, não foi um desejo anônimo que permaneceu para Frederico, supõe ser esse o aspecto do real do grupo familiar, o não dito que precisa ser construído. Esse adolescente foi abalado pelo seu ato que abre a possibilidade de um trabalho. Né? O sujeito, diante dessa legitimidade, né, ele tem que pagar a questão, o preço do sintoma. Né? Nesse fim de século, a gente já vê que essas crises dos ideais, as mudanças ocorridas relativas às mulheres e às crianças, né, no que elas adquiriram esse lugar de sujeito de direito, que foi fundamental, isso também tem consequências que contribuem para esse efeito de degradação da função. Então, a questão que a gente escuta demais é assim, na minha família o pai não vale nada, os homens não valem nada. Né? Então, como algo que elas, a grande maioria, se orgulha de estar, né, colocando o homem nesse lugar. Né? Então, se o pai real não é o pai terrível assustador, nem o pai da realidade, tudo indica que está ligado a essa função de efetuação da sua palavra, e não a sua existência em carne e osso. Né? No acompanhamento, a gente tem trabalhado essa questão de como intervir, né, dentro dos limites da lei do tempo. A gente tem umas frases interessantes que elas falam que eu acho que tem muito a ver, principalmente a experiência, a parte que não pode passar do ponto. Há um momento que tem que se concluir, que tem que se intervir. Aí eu acho que entra a questão das intervenções, do encaminhamento do tratamento, é um pouco complicado. Eu acho, às vezes, esses encaminhamentos são um pouco difíceis. A gente tem visto muitas dificuldades à medida protetiva, que os juízes têm aumentado muito essa determinação. Mas um exemplo disso que tem me orientado é, por exemplo, uma adolescente que eu acompanhei durante um ano. Ela estava na escola e cortou o pescoço de uma colega com uma gilete. O primeiro momento que ela vai construir é que ela passou e fez isso porque ela não entendeu o que a colega falou dela, que ela estava fumando no banheiro. Depois ela já tem uma briga com o vizinho, e ela fica transtornada e ameaça matar, e xinga o cara, enfim. E ela vai dizer que ela tem essas reações quando ela se sente abusada, uma segunda frase. E no final do acompanhamento, quando eu peço para ela fazer um relatório da escola, o relatório vem até muito bem, ela é boa aluna, e aí só que a mulher demora e ela briga com a mulher também. Então ela fala para mim, mas eu estava certa. Eu falo, bom, você estava certa com a menina da escola, com o vizinho, com ela. Ela ri
fala assim, mesmo quando eu estou certa, eu tenho que ter limite. Né? E o que eu vou acompanhar ela para descer, ela falou assim, eu achava longe quando eu comecei a vir aqui, até que é perto, né? Eu falei assim, mas para onde eu estou te encaminhando também, no início você vai achar longe. Aí mas no final ela falou assim, eu vou sentir saudade. Aí eu falei assim, mas eu estou aqui. Né? E a gente percebe que tem umas coisas estranhas, assim, não sei se é do nível da suplência, alguns adolescentes, de repente, eles voltam algum para contar, em umas situações assim. Um dia teve um que chegou para mim e falou assim, Cristina, o que você tem para me dizer? Eu falei, como assim? Ele falou assim, sobre meu pai. É um desses que nunca conheceu o pai, porque a novela é bem essa desse, né? Em geral, o pessoal, mas como assim? Ele falou assim, não, eu não gosto de falar disso. E realmente durante o acompanhamento ele não tocou. Então, assim, eu acho que são esses pontos que tem pensado que seria uma certa saída do acompanhamento, né? Para o Estatuto tem esse ponto da recuperação, da reinserção, a questão de estar estudando, essa questão, né, da família. E para a gente, do ponto de vista técnico, o que seria isso? Eu tenho começado a pensar um pouco nessa cena, nessa frase, em algum tipo de construção. Né? Eu ultimamente, eu falo para os meninos, você tem que pagar aqui para mim em palavras. Se você chegou com esse ato, no final você tem que dar conta de dizer o que foi que se passou disso, né? O que foi que... Né? Então, se a gente pensa até na questão de um fantasma, uma atuação que passaria pelo fantasma e não pelo sintoma, né? Seria essa questão da cena, né? Tempo da construção do sintoma, tempo da implicação, né? Uma certa implicação do sujeito. Né? Quer dizer, o que ele não entende do que ocorreu é o que ele precisa de construir. Né? Seria isso. Bem, boa noite a todos, né? Eu quero me desculpar por não ter o mesmo talento, né, das minhas colegas aqui de falar livremente com tamanha competência, né? Então eu preparei um pequeno resumo, um pequeno texto, né, que é um apanhado do trabalho que a gente faz nos casos de adoção, e eu me sentirei mais à vontade respondendo a questões que porventura vocês têm, tá? Eu faço parte, né, da equipe técnica que trabalha no setor de adoção, né, chama Seção de Colocação em Família Substituta. A maioria dos casos é de adoção, mas a gente trabalha também com casos de guarda, né, e com casos de destituição de pato-poder, né. Esse serviço, né, foi praticamente montado, né, em 1993, quando nós, né, entramos para a estrutura do judiciário como serviço auxiliar, né, da justiça, e de lá para cá a gente tem praticamente teve praticamente que construir todos os passos relativos ao serviço de adoção, que até então era realizado de forma precaríssima, né? Era só uma funcionária, um assistente social, não existiam psicólogos no quadro, e mesmo a bibliografia, né? Mesmo a questão da adoção ainda não era, a gente não encontrava com facilidade, né? Referência bibliográfica, e mesmo para serviços que já tivesse algum nível algum tempo de funcionamento do qual a gente pudesse espelhar. Então, durante o período de construção desse modo de trabalhar, né, a gente foi diagnosticando uma série de situações, e hoje a gente tem a felicidade de ver que o nosso serviço está implantado e tem assim um reconhecimento, né, da qualidade dele, inclusive assim, junto a outros estados, né? Mas a gente sabe também, e eu tenho essa preocupação, inclusive ao vir aqui, né, de expor o que a gente está fazendo, mas principalmente para expor também as limitações do nosso trabalho, e quem sabe nessa discussão a gente possa até avançar nessa forma de intervenção que a gente tem. Bem, eu vou ler então, né, é breve mesmo a minha leitura, e depois então eu gostaria de passar então, né, eu sei que vai ter um momento de debate, eu acho que me sentirei mais à vontade, né. Os profissionais que atuam nos casos de adoção devem estar conscientes de que a prática não se faz isolada do contexto social e cultural, além de ser atravessada por diferentes demandas e desejos que se entrecruzam. Bom, o desejo daqueles que anseiam por um filho, pois apesar das novas possibilidades de realização, tanto masculina quanto femininas, em outras esferas, o exercício da maternidade e da paternidade
continua sendo um desejo que permeia o imaginário, traduzido sob a forma de transcendência, garantia da continuidade da vida, defesa ante a angústia da finitude da morte, né? A posição daqueles que doam seus filhos, seja pela impossibilidade de assumi-los ou pela ausência de desejo de exercer a maternidade ou a paternidade. O anseio da sociedade de que a infância seja protegida do abandono, desejo este que levou à instauração de um código legal que regula a relação da sociedade, aí compreendidos os pais, a comunidade, as instituições, frente à infância. A demanda da instituição por um parecer técnico e a necessidade de articular essa demanda com os sujeitos envolvidos, com suas idiosincrasias e tipos de inserção social, evitando assumir posições acríticas e estigmatizantes. É, portanto, nesse campo simbólico que transita o psicólogo, com seu ofício de ler nas entrelinhas do discurso o significado das diversas demandas e questões que permeiam sua praxis. Pretendemos tratar da atuação do psicólogo nas 3 diferentes etapas do processo de adoção. A primeira etapa seria a etapa de procedimento de preparação e habilitação dos interessados em promover a adoção. Quando uma pessoa, né, deseja adotar, o primeiro passo, né, para efetivar isso é se inscrever no que a gente chama de grupo informativo, né, que é uma reunião que a gente faz, né, com os interessados, é uma primeira aproximação que a gente promove, né. Dessa reunião participam um psicólogo, um assistente social e um advogado. E a gente vai tratar dos vários aspectos envolvidos na adoção, aspectos sociais, aspectos psicológicos e aspectos jurídicos, né. Depois dessa primeira aproximação, esse grupo é meramente informativo mesmo, né, depois dessa mera aproximação, passa-se a etapa seguinte, né, que seria a etapa de entrevistas individuais, né, com os interessados, né, e ao final dessas entrevistas é realizada também uma visita domiciliar, né, para verificar o ambiente e verificar como a pessoa se relaciona no meio social dela. Ao fim de todo esse processo é realizado, então, um relatório com um parecer, né, a respeito daquele pedido, né, e isso é remetido, então, ao promotor de justiça, que opina, né, a respeito do deferimento ou não, e depois, então, é remetido ao juiz, que, aí sim, defere ou indefere o pedido, né. Uma vez aceito esse pedido, e geralmente tanto o promotor quanto o juiz segue o parecer de quem fez o estudo do caso, né? Ou então ele tem toda a liberdade também de não aceitar, né? E de pedir novos esclarecimentos, né? Uma vez aceito, essa pessoa passa a fazer parte do nosso cadastro e fica aguardando então a indicação de uma criança dentro daquele perfil que ela foi construindo ao longo, né, dessa etapa de preparação, tá? Bom, essa é uma das etapas na qual o psicólogo intervém, né? A segunda fase, né, é o acompanhamento do estágio de convivência, né, o acompanhamento do desligamento dessa criança para esse casal, né, e o acompanhamento da adaptação dessa criança na família. O terceiro ponto de atuação do psicólogo são os acompanhamentos das adoções tardias, que é um tipo de adoção que a gente reputa como uma situação especial, porque a criança já viveu, né, muitas vezes já viveu durante algum tempo junto com a família de origem, depois passou um outro tempo na instituição, né, em busca, à espera, né, da definição do caso, né, e depois então ela é inserida numa família. Então é uma adoção que a gente tem todo um procedimento, né, de acompanhamento com muito mais minúcia, né, do que, por exemplo, seria o acompanhamento da adoção de um recém-nascido, né. Bom, em cada uma, né, dessas etapas existem questões específicas, né, com as quais a gente trabalha. Na etapa de habilitação dos interessados, a atuação do psicólogo decorre da necessidade de serem trabalhadas questões que se apresentam ao surgir a decisão de adotar, dentre as quais destacamos, né, a análise da motivação para a adoção, as expectativas em relação ao filho idealizado, as fantasias acerca da hereditariedade, a dificuldade da aceitação da esterilidade, a adoção pleiteada por aqueles que não compõem o perfil clássico da família, né, como é o caso de pessoas solteiras ou com orientação homossexual,
adoção como sintoma de problemas conjugais e ou pessoais, como por exemplo a síndrome do ninho vazio, né? Para evitar a dissolução de um casamento, ou então para substituir um filho perdido, ou então por medo de solidão, são geralmente as motivações que mais se apresentam. É claro que 70% da motivação é representada pelos casais que possuem algum problema de infertilidade, muitas vezes ainda nem com diagnóstico conclusivo, mas são pessoas que já estão há algum tempo, né, buscando aí a maternidade, não chegaram, né, a uma definição do porquê, da razão, e exausta, né, de tanto tratamento, de tanta intervenção, optam por parar com tudo e buscar a adoção. É importante a gente verificar nesse momento, né, junto a esses casos, se já foi realizado, né, o luto, né, pela perda dessa capacidade reprodutiva, né, e como o casal saiu desse luto, né, como que a pessoa saiu desse luto, porque isso é muito importante, porque senão a criança que virá a ser adotada está destinada a suprir essa falta, né, e a ser depositária dessa frustração, dessa ferida narcísica, né, do casal. A gente ouve também, em termos de motivação, muito a respeito da motivação que a gente chama de motivação social, né, que é essa motivação caritativa. Eu acho que todo mundo é testemunha, né, da situação caótica, né, em que se encontra assim, uma grande parcela da população. E é muito justo que cada um queira fazer alguma coisa, queira dar a sua contribuição. E muitas pessoas chegam até nós com essa demanda mesmo. Eu tenho uma boa condição, eu queria adotar uma criança, porque assim eu estaria ajudando, eu estaria tirando o menino da marginalidade, ou tirando um futuro adolescente de rumo, né? O que a gente precisa de trabalhar bem com essas pessoas é a diferença entre adotar e pegar para criar, né? Ajudar, né? E essa questão da caridade é sempre difícil, porque coloca a criança numa posição, coloca a relação entre o adotante e o adotando, estabelece uma relação assimétrica, é a relação de quem está ajudando e de quem está sendo ajudado. E essa dívida tende a ser cobrada, né? Essa dívida tende a ser cobrada no sentido de que a criança tem que responder àquela mão que lhe foi estendida, né? Então a gente trabalha muito essa questão orientando as demandas, porque se realmente o seu incômodo é esse, a sua necessidade é de estar participando, de estar fazendo alguma coisa, existem outras formas de fazer isso, que não necessariamente a adoção. Você pode ser voluntária numa creche, você pode apadrinhar uma criança. Quando você decide adotar, você tem que estar consciente de que o seu desejo é se tornar pai e aquela criança vai ser seu filho, com todos os sabores e dissabores que isso representa, né? Essa questão da síndrome do ninho vazio, né, também é uma questão recorrente, né? Há muitas famílias cujos filhos já cresceram, né? Já estão aí na idade já de serem avós, né? E chegam dizendo, eu quero adotar porque a casa está muito vazia, a casa está muito triste, eu estou me sentindo muito sozinho, né? Então a demanda da adoção surge da necessidade de tamponar, né, esse sentimento de vazio, esse sentimento de solidão, que cria uma expectativa de que a criança irá suprir nessa falta. E a gente sabe que os filhos crescem, constroem a sua própria vida, e se o casal tem essa ilusão de que a criança vai ocupar o resto da existência deles, isso está destinado, ele corre um grande risco de sofrer uma decepção, né? Essa questão da fantasia acerca acerca da hereditariedade também, quando aquelas pessoas que buscam adoção, buscam antes, né, se assegurar de que a criança que vai lhe ser indicada tenha passado por uma bateria de testes, né, que lhe garanta estar recebendo uma criança saudável. E geralmente o discurso é assim: mas eu tenho medo da índole futura dele, né? Eu não sei de quem que ele vai puxar o sangue, né? Eu não sei, eu não conheço os pais, vocês também não têm informação nenhuma nos dá a respeito dos pais. E se os pais forem alcoólatras, por exemplo? E se os pais forem marginais? Então são todas fantasias que giram em torno do vir a ser, né, dessa criança. E a gente sabe que nenhuma criança nasce pronta, né? Ela vai se tornar resultado desse investimento afetivo do casal.
A gente sabe também que na construção da identidade, a parcela, né, da herança genética tem o seu peso, não quantificável, mas sem dúvida tem o seu peso, mas é apenas um dos tijolinhos, né? E a nossa tarefa é fazer com que eles vejam isso. E essa questão do imponderável, né? Essa questão de quem decide ter um filho, não pode, embora deseje, né, não tem como ter controle absoluto sobre a situação. Mesmo um filho que nasce absolutamente saudável hoje pode ser o filho que vem apresentar um gravíssimo problema de saúde daqui a alguns anos. Mas a gente percebe que atrás desse discurso de que eu queria saber se a criança é saudável, existe também aquela fantasia do que está oculto nessa criança, né, do que eu não vou nunca saber, né, da origem dela, né? Então os candidatos à adoção devem estar cientes de que existem muitas perguntas sem respostas a respeito da história familiar, né, da família de origem, e que eles têm que aceitar isso enquanto tal, né? Bom, na etapa que compreende o acompanhamento do estágio de convivência, as questões relevantes que são objeto da intervenção dizem respeito principalmente à angústia desencadeada pela vivência na realidade, né, da maternidade e da paternidade, a dificuldade da aceitação da criança devido às suas características. Esse é um assunto que nos tem preocupado muito, porque principalmente na adoção de recém-nascidos, muitas pessoas ficam muito presas a essa questão de que querem um filho espelho, um filho no qual ele possa se reconhecer, inclusive fisicamente, né? Então, se eu sou branca e o meu esposo é branco, eu quero, por exemplo, uma criança branca, de preferência que tenha os olhos parecidos com os olhos do fulano. Quer dizer, é a tentativa, ainda que desesperada, né, de realizar esse ideal, né, da maternidade biológica e da paternidade biológica. Eu quero ter um filho e que esse filho seja um pedacinho de mim, inclusive fisicamente, né? E o nosso papel nesse momento é fazer com que esse desejo seja descolado dessa questão das exigências em relação à semelhança física, né? Porque mesmo um filho biológico, a gente não tem controle do aspecto que ele vai ter, né? E muito menos um filho adotado, né? Então, muitas pessoas se atêm, se aferram muito a essas exigências, então a gente sente que essa pessoa não renunciou ainda àquele desejo, né? Que não está ainda, não tem certeza ainda de que renunciou mesmo à paternidade biológica, mesmo a paternidade adotiva, ela quer que ela tenha um respaldo de semelhança, inclusive em termos físicos, né? Bom, então, os problemas que se apresentam nesse período do estágio de convivência são essas dificuldades de aceitação da criança devido às suas características, problemas conjugais que se manifestam após a inserção da criança na família, dificuldade dos pais em lidar com a origem da criança e elaborar o abandono original, com o desenvolvimento de sintomas peculiares, superproteção, apego excessivo, dificuldade de revelar à criança a sua história e casos, né, extremos onde há a devolução da criança, né? Essa superproteção e esse apego excessivo resulta da compreensão, da fantasia de que a criança já passou por um abandono, então daqui por diante ela tem que ser suprida em todas as suas demandas para compensar esse abandono que ela sofreu, né? O acompanhamento das adoções tardias demanda uma intervenção mais prolongada, como eu já disse, né, do que as dos recém-nascidos, em virtude do peso e das marcas da história de vida da criança e a influência dessa história na adaptação a uma nova família, tornando esse processo mais delicado e complexo. Por um lado, temos a criança com sua vivência de abandono e institucionalização, onde há que se considerar a necessidade de elaboração da experiência de separação e abandono pela família de origem, o medo de um novo abandono, a vivência da instituição com hábitos e referências adquiridas. Por outro lado, temos os adotantes, com suas expectativas e idealizações, confrontados com dificuldades e frustrações frente a uma vivência real. Embora a adoção seja uma alternativa válida de construção de uma relação familiar,
ainda é uma prática cercada de tabus e preconceitos, ora valorizado como um ato de solidariedade e altruísmo, ora vista como paternidade de segunda categoria e potencialmente problemática. A atuação do psicólogo tem, a nosso ver, contribuído para transformar essa realidade na medida em que propicia um espaço de escuta, reflexão e suporte aos adotantes, com suas angústias e receios, apoiando-os nos momentos de conflito, desorientação e frustração, quando não se sentem capazes de fazer frente às dificuldades que se apresentam. No entanto, é importante ter em conta que a criança é o foco de nosso trabalho, pois a filosofia da adoção não consiste mais em encontrar uma criança com determinados pré-requisitos para uma família, mas sim encontrar uma família para uma criança. Isso implica fazer com que os adotantes sejam capazes de perceber o outro, a criança, como sujeito e, portanto, não reduzível à categoria de objeto a ser instrumentalizado para a satisfação de necessidades pessoais. Bem, gostaria de agradecer, né, e abrir ao debate. E eu fiquei instigada com uma questão que atravessou os 3 trabalhos. Eu gostaria de começar estimulando a discussão, né? Apareceu muito nos 3 trabalhos, apesar de demandas variadas, né? Demandas diferentes, diversas da família, um tipo de demanda, não menor infrator, outra demanda que o jurídico pede, na adoção também. Mas o instrumento operador, né, é a escuta e a intervenção do lugar onde o psicólogo jurídico, ele faz o lugar de onde ele trabalha, né? O elemento operador é esse, a escuta e a intervenção. A Mônica traz isso destacado na fala dela, né? E a Cristina também trouxe isso como operador nos casos, a Neusângela também traz isso na análise das demandas, né? Que é escutar essas angústias e poder intervir no sentido de propor uma outra posição. Mas também, em todos os trabalhos da Neusângela não toca isso muito claramente, mas no trabalho da Mônica e da Cristina, aparece o encaminhamento à clínica, né? No final. E o que me instigou foi isso. Tendo como operador a escuta e a intervenção, não se trata de uma clínica, né? O trabalho nesse campo não se trata de uma clínica, né? Pode não ser uma direção de tratamento a seu termo, mas não é um trabalho clínico inserido nesse contexto. Então, só para provocar a discussão. Eu acho que sem dúvida é. Né? Eu acho que a escuta, ela parte daí, e a tentativa de implicação, ela parte desse trabalho clínico, sim. Mas eu acho que essa questão do encaminhamento, há um certo tempo atrás a gente estava conversando sobre a questão da ética, inclusive sobre o código de ética, que vem, né, nos orientar, nos reger, né, sobre essa coisa da transferência. Né? Então eu dizia de um caso, e foi um caso muito específico, onde eu atendi um menino no fórum, que a transferência se estabeleceu de uma forma que o que me limitou a começar a atender essa criança, né? Aí uma intervenção, um tratamento clínico mesmo, fora dali, que ia encaminhar para uma análise mesmo, foi o código de ética. Então eu acho que tem alguns limites que são próprios da instituição, né? O limite do tempo, o limite de objetivar o seu trabalho de alguma forma, de ter um objetivo a alcançar, e aí, né, quer dizer, no sentido bem amplo, mas que não é só o tempo do sujeito, sabe? Então, para mim, é basicamente isso. Eu acho que essa é uma questão, né, inclusive polêmica em vários outros, internamente, dentro do, acho que para o juiz, enfim. Mas eu acho que tem aí o eixo da lei, no sentido do estatuto, que de alguma forma limita e define aí, ele dá margem a gente criar, inventar dentro disso, né? Mas assim, dentro desses limites. E eu acho que tem essa questão também que o texto do Freud, Determinação dos Fatos do Processo Jurídico, traz, assim,
de alguma maneira, há um limitador da instituição. Por exemplo, para ilustrar, eu trabalhei, toda vez eu falo isso, eu trabalhei 11 anos no Centro de Toxicomania. Quando eu cheguei lá, eu começava a atender os casos, porque assim, eu acho que eu não posso deixar de aproveitar esse espaço para dizer, gente, que a gente tem que inventar. O que eu estou vendo lá é gravíssimo em vários sentidos. Nós temos que trabalhar junto com a saúde mental. De repente, com a luta de medicamento, de repente eu estou vendo lá no juizado coisas bárbaras, de repente casos que o menino, por exemplo, está lá em Sete Lagoas, está achando que está segurando a questão da internação psiquiátrica, lá está assim, paciente psicótico, paciente, a questão, assim, grave demais, a questão dos postos de saúde, centro de saúde, estarem tratando casos que não há demanda mais atuação. Eu acho que isso é fundamental da gente estar avançando, mas então, nesse caso de toxicomania, que tem surgido assim, questões muito sérias, inicialmente eu achei que seria possível algum tipo de tratamento ali. Hoje eu estou concluindo que não, que assim, é mais difícil, é quase impossível tratar. Eu nunca tive alguém que eu acompanhei que eu posso dizer que entrou em tratamento, assim, enquanto que num certo sentido, eu acho que isso tem a ver com a questão da suposição de saber de uma instituição. Você vai com uma instituição de tratamento, mas um saber imaginário, mas há uma certa suposição. Eu acho que tem a ver com isso, sim, e tem a ver com outros aspectos também, mas ao mesmo tempo não deixa de ser necessário um trabalho mesmo de construção da demanda, de intervenção, volta às intervenções, né? Mas de alguma maneira, então a gente tem pensado na questão da clínica social. Eu acho que é um trabalho que o Sérgio Garcia vem desenvolvendo, a gente vem trabalhando com ele, vem nos ajudando bastante, principalmente porque eu acho que nesse aspecto aí do adolescente frator, essa questão social, e eu acho que no trabalho também ela se faz necessária mesmo de encaminhamentos nesse sentido e de ver esse aspecto, quer dizer, que comporta aí uma questão da escuta, mas também essa dimensão política, essa dimensão, de alguma forma, né, ética. Eu acho que uma das coisas mais frustrantes no nosso trabalho, né, na justiça, é essa questão da impossibilidade que a gente tem de estar dando continuidade aos casos, né? Porque tem todo um contexto no qual a gente atua que limita, né, essa sua intervenção. Por exemplo, né, o volume de trabalho, a questão do limite de tempo que você tem para trabalhar cada caso, que é claro, pode ser prorrogável, mas não indefinidamente, né? E a questão do próprio papel que você ocupa dentro da instituição. A gente tem muito claro que o nosso papel legal, né, é o de assessorar, né, o juiz, enfim, na audiência, no fornecimento de laudos, enfim. Mas também a gente tem muito claro que o nosso papel ali não é ser um braço, né, da justiça, né, não é ser um braço do tribunal. A gente é profissional da área das ciências humanas e o nosso compromisso maior é com aqueles com quem a gente trabalha, aquela pessoa que a gente atende, e ela é o objetivo maior da nossa intervenção. Mas no máximo que a gente tem conseguido, pelo menos na nossa experiência lá no nosso serviço, é o de criar uma demanda, né, para encaminhamento da pessoa ao tratamento, né? Então, muitas vezes a gente detecta, né, nos nossos casos, né, a necessidade, né, o diagnóstico, a gente chega até a avançar nesse sentido com as pessoas envolvidas, mas a gente tem que realizar essa separação, né, por impossibilidade mesmo da gente dar continuidade ao tratamento. E aí entra aquela dificuldade toda do encaminhamento, porque muitas vezes a pessoa já fez um laço mesmo com a gente, né? E no outro dia eu tive uma pessoa a quem eu atendia, que eu estava no último encontro para fazer o encaminhamento, ela falou assim, mas eu não poderia continuar falando disso com a senhora mesmo? Quer dizer, poderia, o ideal seria que pudesse, né? Mas não tem essa possibilidade. Então, e esse encaminhamento é sempre difícil, porque os recursos são sempre parcos, né? A gente tem dificuldade para inclusive conseguir vaga para atendimento, né, e tal. Mas até agora a gente não encontrou uma solução para isso, não. É claro que toda intervenção que a gente faz tem uma característica, né, de terapêutica, assim, né, mas uma clínica nos moldes, né, da clínica clássica a gente não conseguiu ainda equacionar, não.
Fernanda, eu gostei de ver quando você fez o circular das três, porque realmente é uma questão que eu vim aqui escutar, né? Porque, na verdade, o psicólogo está aí, né? E são três instituições, né? Ainda que o contexto que cada um aparece, está ali tentando fazer essa escuta clínica. Agora, uma coisa interessante, assim, eu não sei se eu poderia dizer de cada um, mas eu acho que vocês três estão nela e partindo da sua criatividade, né, Cristina, que você falou, nós temos que ser criativos num contexto político e social, porque teve um momento na história do Brasil que sempre era a criança que era culpada. Então, pensava na criança que não se adaptava à escola, depois pensava na criança que não se adapta à família, né? Mas são crianças que vêm aí respondendo uma demanda de um pai que, de repente, não quer mais saber dessa mulher, então separar e essa criança fica ali. Pois esse infratura aí, né, Cristina, que você trouxe e que está lá respondendo o quê? Uma demanda da mãe ou uma ausência do pai. E no caso dela, assim, nessa família que está sozinha ou às vezes que não teve filho, estão se perguntando, mas a clínica é o quê? Quando a Fernanda fala, a clínica é o quê? É um lugar particular? Será? Isso não é um discurso só da psicanálise? Eu ficaria pensando que você trouxe muito da psicanálise, já a Mônica e a coisa falou um pouco dela, mas na instituição. Mas a psicanálise é uma clínica particular ou uma clínica que permite ao sujeito estar no social? Então, como que a gente vai fazer essa saída? Né? Que eu acho que foi uma das coisas que a Fernanda trouxe e que nós estamos aqui tentando discutir, né? O que é a clínica? Nesse momento, da passagem do século, nós vivemos esse contexto social. Né? Como que está isso aí? Né? Na experiência de vocês. Eu acho que eu teria que pensar um pouco mais nisso que você falou, mas assim, de imediato, primeiro eu queria explicar o seguinte. A gente tem cada vez mais complexificado em termos da sessão, né, o trabalho mais amplo da sessão, a gente tem cada vez mais trabalhado nesse sentido da supervisão das medidas socioeducativas também restritivas de liberdade e semi-liberdade, e a liberdade assistida, a gente está com um programa da prefeitura que tem sido muito interessante, né, de alguma maneira, assim, várias coisas acontecendo aí. Então, tem complexificado o trabalho da sessão. Agora, por exemplo, esse ano, a questão das medidas protetivas, né, ela tem sido assim, impressionante a quantidade que os juízes têm determinado isso e tem nos feito pensar muito assim, essa questão do... Por exemplo, eu tive na... Medida protetiva é um artigo 101 do Estatuto, que tem vários incisos, dentre eles... encaminhamento para tratamento para desintoxicação, encaminhamento para tratamento psicológico, acompanhamento familiar. E a gente percebe assim, que a dificuldade aí, tanto da demanda do sujeito, nesse sentido de encaminhar, quanto dos profissionais que recebem. Eu acho que um desconhecimento dos profissionais que recebem, do espaço que eles têm, no sentido assim, se eles acolhem um adolescente que vai para um tratamento e acho que não tem que sugerir outro, eles podem estar fazendo um relatório para isso. Enfim, é um espaço aí muito importante, mas é uma resistência muito grande dos profissionais que dizem assim, não tem demanda, isso vem determinação do juiz. Eu pensava assim antes de trabalhar lá, agora eu já estou vendo assim, que é fundamental, que a possibilidade está aí. Né? O que a gente está vendo ali, assim, são a quantidade de adolescentes analfabetos que a gente recebe, essa questão assim, subjetiva grave, essa questão familiar grave. Então, assim, acho que é um campo que tem possibilidade de fazer um trabalho fantástico. Porque os casos que caminham são os casos que a gente trabalha na... Eu escutei isso da Silvia uma vez e eu adotei, que é a questão do Disque Amizade. Quando você trabalha no Disque Amizade, está no programa Miguelinho, você liga para o técnico, conversa, interpela eles. Quando você vai trabalhar, eu acho que a questão da equipe entre as instituições, né, equipe interinstitucionais de alguma forma, isso o adolescente de alguma forma caminha de um jeito interessante. A Vilma, por exemplo, lá no núcleo, também apresentou um caso de adolescente com medida
e com tratamento. A gente pode perceber interessante o trabalho do profissional do juizado, do psicólogo e de quem acolhe para o tratamento. Quer dizer, de alguma maneira, inclusive é possível o sujeito ficar num certo lugar para propiciar a entrada no tratamento, porque tem um outro profissional interpelando as questões ali objetivas, pedindo relatório da escola. Se ele fala assim, não, tá ótimo, estou tranquilo, e vem o relatório, está aprontando, aí você interpela a partir dali. Quer dizer, eu acho que essa questão de você criar a partir das novas formas de sintoma, não dá para ficar a questão mesmo da simbólica dessa novela familiar. Eu acho que para a gente tanto tem essa questão da adolescência, que dificulta isso, quanto não se apresenta mais assim. Então, eu acho que é uma clínica, sim, de alguma maneira. Eu acho que dentro lá do trabalho, como eu estou falando, não há uma uniformidade, há uma uniformidade, um trabalho em equipe, assim, no sentido das questões institucionais, da condução disso, das definições do trabalho, mas não há uma, em termos de linha de trabalho, né? Não há um consenso, mas isso assim vamos dizer, cada um trabalha muito assim. É até interessante, às vezes, quando a gente vai fazer um laudo, aí e tem um rodízio, então você sempre faz com outro colega, varia. Em geral, isso não cria problema, caminha de uma forma tranquila. Então, assim, a psicanálise, pensar a questão da psicanálise, alguns colegas, né? A gente tem pensado isso juntos, mas não é uma questão da sessão toda. Mas, ao mesmo tempo, a questão da sessão toda do acompanhamento e desse ponto do que é que se constrói, isso é muito interessante, sabe? Porque a gente percebe que há uma clínica nesse sentido, assim, que é até curioso, que isso também eu cheguei e fui escutando das colegas e agora estou verificando. Tem aqueles casos que você acha que está tudo caminhando bem, de repente algo pulsional ocorre e eles aprontam. Mas tem aqueles que assim, você fala, nossa, esse caso social, grave, familiar, de repente eles melhoram e nesse ponto uma certa suplência, assim, eles às vezes voltam, não sei, é uma questão interessante que você percebe que algo se operou, você não sabe muito bem dizer ali, algo foi construído nesse sentido de, a partir dessa catástrofe, dessa questão, e eu tenho verificado muito isso, às vezes é um luto de uma mãe que perdeu ali num tempo ali algo elaborado, né, algumas vezes, então eu acho que não deixa né, de ser essa questão da clínica do particular. Né? Acho que eu me perdi um pouco no que eu fui falar. Queria colocar uma questão. Que tem a ver com essa colocação sua. A questão, vocês estão no lugar de peritos, não é isso? E eu fiquei pensando na questão que a Fernanda coloca, porque o perito, ele tem uma função completamente diferente daquele que faz o tratamento, ou que faz o acompanhamento. Eu acho que a escuta, ela é clínica, mas a perícia, ela tem uma outra função. Então, quando eu fiquei pensando na questão do tempo que vocês colocam, que às vezes é um tempo muito grande de acompanhamento, às vezes mais de um ano, pelo que eu escutei, né? Vocês não estão incentivando essa ligação, essa transferência para uma coisa que é além da perícia em si? Para a mesa em geral, né? Acho que... Como é que você chama? Marcelo? Marcelo, eu acho que isso é uma questão mesmo. Agora, eu acho que ela não prejudica o trabalho pericial em termos de uma resposta. Eu acho que não uma resposta ao institucional, mas uma resposta aos envolvidos de alguma forma. Né? Ao fato de não haver, por exemplo, quando você diz que nós estamos no lugar do perito, sim. Né? Mas, hora nenhuma, a gente está no lugar de decidir. Então, muitas vezes, o estudo, ou esse tempo de acompanhamento, ele é deferido pelo juiz, porque ele entende que, por exemplo, nesse acompanhamento que vai levar um ano, muito mais do que o pericial, mas que compreende a perícia está sendo realizada. Né? Então, por exemplo, se eu digo para o juiz assim, é necessário que a criança esteja em contato com esse genitor descontínuo para que ela possa estar estruturando várias coisas. Né? E quando eu digo para o juiz assim,
vamos fazer um acompanhamento de 1 ano ou de 6 meses. Geralmente a gente pede 6 meses e pede uma prorrogação. Eu já estou, de uma certa forma, trabalhando isso quando eu percebo que isso vai ser inviabilizado. Então, muitas vezes, além desse trabalho de perícia, o que a gente tenta fazer é uma intervenção para a efetivação disso que se almeja ao final do processo. Não sei se eu te respondi. De novo, voltar a minha sugestão para o ano que vem, que eu acho que seria muito legal falar um pouco, por exemplo, em termos do juizado com adolescente infrator, da psicologia jurídica, como é que vem caminhando, porque há muitos anos que tem psicólogo lá e já teve psicólogo assim, como é que isso vem caminhando, que eu acho que dá para pensar uma tentativa de, por mais que para a lei a gente possa ser chamado num certo lugar aí do perito, a gente não responder desse lugar. Quer dizer, por quê? Porque eu acho que uma questão... eu, pelo menos assim, a gente tem pensado muito assim, os efeitos do que a gente escreve, porque inclusive as pessoas, é uma coisa, tão esburacada depois que você está na justiça, que é tão esburacada que às vezes lê uma frase do laudo com todo cuidado, né, de estar dizendo isso aqui, assim, é mesmo de ver os buracos, né, da justiça, de alguma maneira, assim, mas que, então, de alguma forma, isso tem efeitos e que, por exemplo, na SAAS a gente tem uma coisa interessante, que a gente recebe muitos estudos antes do juiz determinar a medida, mas a gente recebe muito essa questão do acompanhamento da liberdade assistida, que a gente ainda continua acompanhando, e mesmo no programa a gente atende todos os primeiros casos e faz algum tipo de intervenção, que a gente chama essa marcação do que é a medida, e dessa interpelação de uma questão. E são questões muito novas, eu acho que a gente está construindo aí junto um pouco o que é isso, muito o que é isso. Né? Então eu acho que assim, e também tem uma questão que eu observo, que é o lugar imaginário que eles nos colocam. Você fala que você é um psicólogo, assistente social, mas eles vêm e falam juiz, estão marcados com o juiz, então eles te colocam no lugar do juiz. E umas questões também assim, que eu acho que aí fala de que é uma clínica do judiciário, por exemplo, assim, que inclusive assim, falar em clínica, por exemplo, o doutor Tarcísio, ele não gosta muito de se falar nisso, não. A gente insiste um pouco, mas até nisso, você conseguir transmitir para o juiz e para o que é um pouco desse trabalho é difícil, né? Eu acho que a gente já, por exemplo, um caso assim, que para ilustrar esse ponto, é um adolescente que eu acompanho, que ele cometeu o ato infracional, ele roubou um carro, capotou, quase morreu. E ele vai dizer, eu não sei por que isso aconteceu. Então eu falei com ele, então é isso que você vai ter que construir durante o acompanhamento. Ele retoma a cena. Ele vai dizer que ele estava cheirando, eu estava comendo cocaína, estava tudo tranquilo, para que eu fui? Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, meu colega, que é homossexual, pegou na minha perna. Né? Aí ele vai retomando e ele fala que ficou completamente enlouquecido com aquilo, aí ele pegou e roubou o carro desse cara e vai e acaba... E foi a primeira vez que ele, de alguma forma, faz essa construção. Aí daí, uma semana, chega a mãe dele e fala assim, mas o que aconteceu aqui que ele parou de usar droga? Né? E vem dizer, leva o outro filho do marido com uma pessoa com questões para... Né? Quer dizer, ela fala assim, Cristina, eu acho, quer dizer, já é outro lugar imaginário que te coloca, quer dizer, eu não respondi aquilo, mas aí escutei o caso, encaminhei, não era processo, não tinha processo ainda no juizado, mas um caso grave realmente, uma situação de risco desse outro menino de 12 anos. Então eu acho que aí também exemplifica um pouco essa questão de que é um lugar para além dessa questão da perícia, de se dizer se, né, o risco, né, ou a situação do adolescente infrator. E na SAAS, particularmente, a gente tem esse ponto de ter possibilidade dos acompanhamentos. Mesmo a gente assumindo mais esse lugar da supervisão, desse acompanhamento das medidas, que é uma questão muito ampla, sempre, de alguma forma, esse espaço do acompanhamento. E é em torno de 6 meses, 1 ano, às vezes até um pouco mais, mas nos nossos trabalhos lá com quem procura adoção, acho que um dos primeiros objetivos nossos é exatamente desmontar essa ideia de que nós estamos ali para avaliar alguém, para ver se ele está apto para ser pai ou mãe, né? Porque as pessoas chegam lá com essa ideia, né? Eu vim aqui para eles vão me testar, né? Para saber se eu posso ser pai ou ser mãe. Então entra todo aquele jogo de escamoteamento, de sedução também, né? Porque eles
sabem que eles querem te colocar nesse lugar de quem vai dizer se eles podem ou não serem pais, né? Podem ou não adotar, né? Então, assim, a gente só consegue avançar no trabalho com um casal a partir do momento que ele entende que quem vai dizer se ele pode ou não realizar aquela adoção é ele mesmo, não somos nós, né? Que a gente está ali como elemento desencadeador desse processo de reflexão, né? E que, ao fim, nós chegaremos a uma conclusão a respeito desse desejo, né, que ele manifestou de início. E geralmente tem sido assim, né? Então, quando a gente, por exemplo, desaconselha uma adoção, né, a nossa preocupação é de sempre colocar para essa pessoa, né, sempre dar, em todos os casos, né, da devolução, né? Mas principalmente quando uma adoção é desaconselhada, é de mostrar para ele e de fazê-lo ver, fazê-lo sentir, né, e chegar a essa mesma conclusão junto conosco. Então, quando eu digo assim que a gente está ali, é profissional de recursos humanos e que a gente não pode se tornar um braço da justiça, eu estou querendo me referir exatamente a essa necessidade que a gente está sempre tendo, tanto de frente ao juiz e frente às pessoas que nos procuram, de estar saindo desse lugar que eles querem nos colocar, que é esse lugar de alguém que vai dizer o que eles devam fazer, o que é o certo que eles façam. Se a gente podia pensar na clínica, porque a gente quando fala de psicólogo clínico, eu acho que sempre dá margem assim, a essa questão. O que a gente está chamando de clínico? A gente chama de clínico na questão do discurso, que o sujeito não é a razão, né? A gente podia pensar nisso, porque o que nós estamos fazendo é, no final do século, dizer que a razão não dá conta. E para isso o psicólogo está aí, para desmembrar esse lugar, né? Nós não somos, a razão não deu conta do sujeito. Então o psicólogo está ali para dizer que a ação judicial, ela não é toda. E ela não sendo toda, tem que se escutar alguma coisa. E essa é alguma coisa, quem faz essa escuta é o psicólogo, eu acho que é isso que vocês estão falando. Quando a gente fala de clínica, o discurso da clínica é nesse sentido, ele não vai responder a demanda da razão, né? Não do objetivo, mas é do subjetivo que ele faz, né? Desse objetal. Já não é mais, nenhuma das pessoas que vocês falaram aí no trabalho de vocês, não colocou a questão, é um objeto, nenhum deles, né? Nenhuma ação coloca como razão o objeto. Mas alguém está ali pensando, duas mãos. Eu acho que o clínico, nesse sentido, que está aí, que eu acho que é o grande avanço da psicologia nesse século, é esse. Eu acho que, então, quando ele entrou na justiça, para mim foi assim, um grande mérito. Estar na justiça já era o lugar que precisava fazer a maior decisão, né, a lei maior. Eu queria só complementar, concordo plenamente, mas eu acho que às vezes fica a questão do limite, até onde pode ir. Eu fico com essa dúvida, sabe? Eu acho que, por mais que você tenha escuta, que você faz no interesse, algo que vai além da questão da razão, da justiça em si, né? Que é o sujeito que está ali, mas até onde que você pode ir com aquele sujeito ali, que lhe cabe estar ali. Até quando você trabalha e até quando você encaminha. Porque senão fica um trem que, a meu ver, fica pelo meio do caminho. Você começa o negócio, quando a pessoa está ali, engajada no negócio, passa para o outro. Marcelo, mas eu acho que, de alguma maneira, por exemplo, no caso, pensando no acompanhamento da liberdade assistida, o que é? É, de alguma forma, primeira questão que o juiz cobra, retorno à escola, relatório de como é que ele está na escola, a questão dos horários, a questão, e para a gente ter um projeto de vida, né, de alguma maneira, e dessa reconstrução um pouco da história. Então, eu acho que não é uma clínica nesse sentido, assim, de entrevista, de entrada em análise, de formulação de um sintoma, não é nesse sentido. E eu acho que esse limite é, por exemplo, como eu falei, o tempo, o juiz determina um ano. Para ir mais do que isso, eu tenho que, no relatório, de alguma forma, colocar isso. E a gente percebe que quando a gente, às vezes, insiste, mesmo quando há uma transferência, passa do ponto, às vezes mela, como se ele atuasse, repetisse a situação e continuar lá. Então, são situações assim, que você tem que estar vendo, no caso a caso, né? Também o manejo disso, de alguma forma, como está intervindo mesmo. Eu acho que tem que estar sempre muito atento assim, a esse ponto, né? Tem que estar sempre muito atento. Esse lugar, esse limite. Sim, porque inclusive não é só
não tem como você não trabalhar a questão da lei, por exemplo, assim, né? A questão mesmo, inclusive assim, a gente sempre pergunta assim para os adolescentes, começa assim, mas o que vocês entenderam disso que se passou? Né? E as respostas são mais inusitadas, assim. Me mandou para conversar com um psicólogo, quer dizer, como se fosse um tratamento. E a gente percebe que não é interessante ficar nesse lugar, de que ali é um lugar para tratamento. Ele pode dar um tratamento ao ato e a partir disso tratar de questões objetivas, de um luto, de uma questão. Mas não é um lugar para tratar, é um lugar para cumprir medida, porque é por aí que ele vai se responsabilizar. O eixo é a responsabilização. Nesse caso do infrator, que tem toda essa questão específica do auto, da responsabilização, né? Então, eu acho que assim, para a gente tem que pensar muito essa palavra, a importância dela, a questão da responsabilização. Né? E do que vai advindo aí no sujeito que há uma certa mudança de posição, né? E que são casos, a maioria, assim, difíceis e graves de retificar. E nesse trabalho, eu acho que a gente, quando eu falei criar, é um pouco assim, nós gostamos daquele seu trabalho que fala da questão do laudo, de construir junto, e assim, a gente tem tido uns efeitos interessantes. Ó, tem que escrever um relatório para o juiz, o que nós vamos pôr? Né? Eu já não estou estudando, eles ficam no aperto, então vamos conversar. Eu acho que é esse que é o lado que não pode ser esquecido, porque inclusive a gente tem que estar respondendo realmente o juiz, né, nessa função. Teve outra questão agora, que vocês falaram muito a questão da escuta, né? E eu quero saber mais da prática de vocês. A escuta é sempre através de entrevistas ou vocês usam testes psicológicos, dinâmicas, hora de jogo, sessão com família? Como é que é a prática mais no dia a dia? Existem vários tipos de práticas, né, lá dentro, são vários profissionais, então posso dizer da minha. Né? Geralmente é entrevista mesmo, né? Claro que tem a entrevista conjunta, tem que trabalhar nas partes juntos muitas vezes, as famílias, né? O acompanhamento de visitas, Marcelo, talvez isso te ajude um pouco a entender, ele, hora nenhuma, ele é um supervisionamento da visita, né? Ele é um acompanhamento psicológico, quer dizer, como é que isso está repercutindo. Então, muitas vezes, você não precisa nem estar lá dentro, você está promovendo esse encontro, para depois estar trabalhando com cada parte, como é que isso foi. Não quer dizer que você não vai participar nenhuma hora, né? Você tem que estar ali propiciando também algumas coisas. Então, existem várias formas de intervenção lá dentro, né? A minha, geralmente, é nessa escuta mesmo, da entrevista. Eu acho que a gente tem que, ao lado da formação, né, que a gente teve, mas devido às próprias questões que a gente se defronta, né, nos casos que a gente atende, como já viu, são sempre casos limite, né? No meu caso também, lá na seção de adoção, a gente trabalha sempre, né, com algum tipo de abandono, né? E muitas vezes também com crianças que estão em risco, que demandam uma intervenção urgente, né? Então, nem sempre é possível, né, essa pesquisa, né, esse diagnóstico aprofundado, né? Então, muitas vezes você faz ali um diagnóstico situacional, né, e toma as medidas pertinentes, né, protetivas, né, indica ao juiz as medidas que devem ser tomadas para proteger a criança e depois, então, você vai voltar, né, um segundo momento a ter uma intervenção junto à família. Mas a gente tem toda a liberdade de estar usando, por exemplo, hora de jogo diagnóstica, testes, entrevista conjunta, entrevista individual. Muitas vezes também a gente participa dessa visita à família, né, porque muitas questões também são melhor entendidas, né, quando em loco, exatamente, né, é diferente daquele espaço que a família tem ali, aquele espaço jurídico, né, que a família já chega lá um pouco amedrontada também, né. Então, assim, quanto a isso a gente tem toda a liberdade de usar o instrumental que a gente, né, achar que convém no caso. Eu agradeço a pergunta, porque eu acho que dá para esclarecer. Eu acho que na SAAS vem passando vários momentos nisso, né? Quando executava o acompanhamento da liberdade assistida, alguns profissionais atendiam em grupo
e desse trabalho em grupo de formas variadas e com efeitos interessantíssimos e que são questões que a gente tem, inclusive, discutido sobre isso, mas, assim, a escolha disso é um pouco do que o profissional sente mais à vontade. A maioria, quando trabalha em grupo, trabalha em dupla. E o atendimento à família e ao adolescente, todos nós atendemos, no primeiro caso, o adolescente e a família, sempre. Houve um momento que a gente até fez um projeto que a gente ia sempre trabalhar 2 profissionais juntos. Né? Inclusive, assim, por exemplo, um acompanhando a família, outro acompanhando o adolescente, inclusive, assim, não necessariamente psicólogo, assistente social, dependendo da formação e do interesse nesse sentido de estar. A gente abandonou isso pela quantidade de trabalho, mas assim, a gente cada vez verifica mais. Só para você ter uma ideia, saiu no jornal há pouco tempo, uma mãe levou uma arma para um adolescente que estava lá dentro do juizado e saiu atirando. Então, assim, eu tenho verificado assim, que essa questão, nós todos lá, ela é fundamental de ser em ter visto trabalhada. Inclusive, a gente tem visto Terezinha e Fabíola estão trabalhando com as medidas restritivas de liberdade, como que algumas vezes o adolescente se recusa a cumprir medida e você iniciando atendendo familiar, ele aparece. Né? Esse trabalho em grupo, a gente percebe, já houve momentos também de palestras, e que a gente percebe que isso tem um lugar, até nessa questão política, nessa questão da identificação, enfim, isso tem um certo efeito. Se você pensasse até teoricamente, eu acho que as oficinas, os módulos CNT, ensinam um pouco como que às vezes a partir de um filme surgem questões. Então isso tem um lugar interessante que dentro do cumprimento da medida é legal. A questão de testes, algumas vezes alguns colegas explicam, mas cada vez a gente tem visto na prática menos. A grande maioria são entrevistas, né? E essa questão do trabalho em equipe mesmo, de alguma forma, porque, por exemplo, tem colegas que, de alguma forma, são psicólogos, mas têm uma certa leitura mais social, né? Então, isso também a gente, cada vez que, por exemplo, uma dupla vai fazer um laudo, alguns preferem atender, então vou atender a família, atender adolescente, aí conversa, você acha que é necessário, aí o outro atende. Então não tem muita, algumas vezes é assim, algumas vezes os 2 profissionais atendem juntos, tanto o adolescente quanto a família, então depende muito de como que os 2 vão estabelecer, ou um vai estabelecer a forma de trabalhar, né? Bem, vamos partir para encerrar, né? Eu gostaria de agradecer a Cristina, a Mônica, a Neusângela, a oportunidade de estar discutindo aqui, informar a todos, né, que está sendo gravada essas palestras, essas mesas redondas, né, para que a gente possa estar divulgando, que a gente possa estar discutindo e até pensando outras formas de estar fazendo destes encontros surgirem outros, né, a partir das discussões que aqui se realizam, e concluir, né, pensando que esse tempo é um tempo onde a psicologia jurídica ela é muito nova, né, diante da novidade, ela já caminhou um tanto, mas ainda tem vários impasses onde é preciso inventar, né? Então, concluir, agradecer a todo mundo, agradecer a participação de todos, né? E no próximo quarta-feira vai ter uma mesa redonda aqui que eu me esqueci sobre adolescência. Então, tá sobre adolescência com o Gé Santiago, com a Lilane e com a Mary Cristina nas Gomes. Então, se vocês se interessarem pelo tema, esperamos vocês aqui, tá bom?